Eu estudo e invisto em fundos imobiliários há mais de 20 anos. Hoje, a maior parte da minha renda provém dos fundos imobiliários. E quer saber o quanto eu estou preocupado com essa questão da tributação dos FIIs? Olha a minha cara de preocupação. Bem-vindo ao canal do Observatório de Fundos Imobiliários, a primeira comunidade de estudos do setor no Brasil. Eu sou o professor Fernando Cossenza, mestre e doutor pela FGV, pesquisador de pós-doutorado da FEA-USP e fundador do Observatório de FIIs. No dia 16 de janeiro de 2025, o presidente Lula vetou um dispositivo da reforma tributária que garantia a isenção fiscal sobre as receitas de alguns fundos de investimento, incluindo os fundos imobiliários. Isso você já sabe, né? Já sabe que não se trata de tributar os rendimentos distribuídos aos cotistas, mas sim as receitas que os fundos imobiliários obtêm das suas operações. Mas se ainda não entendeu, vem comigo, vamos explicar melhor. Imagine o fundo imobiliário como uma empresa. Ele tem receitas, sendo a principal delas os aluguéis recebidos dos inquilinos. Pois bem, com esse veto, essas receitas hoje isentas passariam a ser tributadas, não os rendimentos. Mas embora a tributação dos rendimentos não esteja em discussão, pelo menos agora, naturalmente a tributação das receitas vai reduzir o bolo a ser distribuído. Portanto, no curto prazo, haveria um impacto indireto negativo sobre os rendimentos. Você entendeu? Só que, olha, isso não me preocupa. Na verdade, mesmo a discussão sobre a tributação dos rendimentos não me preocupa. E eu vou te dar 3 razões para isso. 3 razões que são interligadas. Primeira, o setor evolui. Quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, os rendimentos não eram isentos. Você ouviu certo. Os rendimentos dos fundos imobiliários eram tributados lá no passado. Você não sabia disso, não? Também no passado, os fundos, a maioria deles eram monoativos e de gestão passiva. O potencial de geração de valor que esse tipo de fundo tem, pelo menos na minha opinião, é bem menor do que o que a gente tem hoje. Mas aí o setor evoluiu, mudou e vai continuar evoluindo. Eu não vou deixar de investir em bons portfólios descontados, bem gerenciados, só porque existe uma discussão sobre mudança de tributação. Segunda razão, eu invisto para construir patrimônio com renda mensal. Desde 2001, eu invisto em fundos imobiliários para construir patrimônio no longo prazo com geração de renda mensal. Esse é o meu objetivo. Minha meta nunca foi evitar a tributação. Eu invisto em fundo imobiliário não porque eles são isentos, mas porque eu acredito que são excelentes ativos para mim, considerando o meu perfil e os meus objetivos. Enquanto os fundos imobiliários forem isentos, legal, melhor. Claro, eu gosto que eles sejam isentos e eu acho que existem argumentos para que eles continuem assim. Aliás, eu sou bastante ativo na defesa dos interesses do setor. E olha só, não se engane, a questão da tributação está longe de ser a única bandeira que deveríamos levantar em defesa do setor de fundos imobiliários, viu? No Observatório de Fundos Imobiliários, a gente estuda o setor com lucidez, sem emoção. E, aliás, você já é inscrito? E, finalmente, a terceira razão pela qual essa discussão sobre tributação não me preocupa e não tira o meu foco. Eu invisto em fundos imobiliários como uma alternativa ao investimento direto em imóveis. Eu deixei essa razão por último porque eu sei que boa parte dos investidores de fundos imobiliários foram ou ainda são investidores em imóveis. Eu, por exemplo, eu ainda tenho imóveis e eu pago imposto todo mês sobre os aluguéis que eu recebo. Os fundos imobiliários não são imóveis, mas no longo prazo eles são uma boa alternativa ao investimento direto em imóveis, com várias vantagens, aliás, além da isenção fiscal nos rendimentos. Há vantagens na liquidez, na diversificação, na harmonização da renda, sem falar da facilidade de investir e manter o ativo, sem burocracia.
Mesmo que houvesse algum tipo de tributação, desde que razoável, ainda assim o investimento em fundo imobiliário seria, para mim, muito mais vantajoso do que o investimento direto em imóveis. Como aqui a gente estuda e faz comparações, deixa eu te contar mais uma coisa. Sabe os REITs, Real Estate Investment Trusts, os ativos americanos que foram modelo para a criação dos nossos fundos imobiliários? Então, os dividendos pagos pelos REITs são tributados, mas as suas receitas são isentas. Assim, o bolo a ser distribuído como rendimento é maior, porque não sofre uma mordida do IRS, a Receita Federal dos Estados Unidos. Caso os fundos imobiliários tiverem as suas receitas realmente tributadas, teremos, nesse aspecto, uma situação inversa à dos REITs. Você acha isso melhor ou pior? Deixe seus comentários aí. O que eu compartilhei hoje com você nesse vídeo é a minha forma de pensar e agir como investidor profissional com posição em fundos imobiliários. Quer saber como eu vejo e entendo outros conceitos do setor? Então acompanhe a série de videoaulas que será publicada aqui no canal. Se não é inscrito, inscreva-se agora e fique de olho nos nossos conteúdos. E entre uma aula e outra, aproveite para estudar. Comece lendo o último relatório gerencial do seu fundo imobiliário favorito.